tu não deixar o likezinho, vai dar BO, mano. Deixa o likezinho, compartilha com seus amigos. Ô, mods, os caras tão spamando aí, mano. Dá uma trabalhada firme, tio. Cadê o vídeo do Queria? Vídeo do Queria, só se fala nisso. Cadê? Ó, o Lucid. Calma aí, Lucid. Marca 10. Marca 10, Lucid. Para ser considerado um dos melhores naquela posição. Os jogadores que alcançam esse status geralmente são os mesmos que jogam no Mundial. E é sempre, de tempos em tempos, algum jogador surge do nada e sobe até o topo do mundo para ser considerado um dos melhores naquela posição. Os jogadores que alcançam esse status geralmente são os mesmos que jogam no Mundial. E é sempre um prazer conseguir assistir os melhores no mundo, mostrando o nível mais alto que alguém pode chegar. E entre esses caras que já são os melhores do mundo, alguém tem que ser o número 1. Alguém tem que ser o melhor jogador do mundo. Mas como exatamente a gente define isso, sendo que cada um tem uma função tão diferente dentro do jogo? Por muitos anos foi um consenso de que o Faker era o melhor, justamente por ele ser extremamente completo. Ele tinha uma mecânica bizarra e se complementava com uma noção de mapa que pouquíssimos jogadores tinham. Ao mesmo tempo em que fazia isso, ele ainda conseguia ser um líder no próprio time, e era o pesadelo do time inimigo. Se você deixasse ele com os picks mais famosos, ele ia te amassar. Se você tentasse dar counter, ele ia tirar um coelho da cartola, e se você não fizesse nada, o resultado ia ser ainda pior. Mas hoje em dia essa história é bem diferente. Ele é reconhecido como o maior de todos os tempos, mas a opinião da comunidade tem focado cada vez mais em um certo jogador que joga numa posição que geralmente não recebe tanto destaque. Queria é o Boninha se tivesse nascido na Coreia, né? Então já deixa seu like, compartilha e comenta aí quem vocês consideram o melhor jogador do mundo. E eu não tô falando do melhor jogador de todos os tempos, que a gente sabe que é o Faker. Hoje a gente vai contar um pouquinho mais da história do Keria, que pra muitos é considerado hoje o melhor jogador do mundo. O Keria é não só um suporte, como um jogador completamente fora da média. Ele começou a carreira dele como a maior parte dos jogadores da LCK e só demorou 3 anos pra chegar nesse status quase divino que as pessoas dão pra ele hoje em dia. Ele não só tem mudado a forma que as pessoas jogam a role de suporte, como até a forma que o mapa funciona com essa nova abordagem de bot lane que ele trouxe. Mas só isso não é algo que faria ele ser considerado o melhor jogador do mundo. Uma coisa que eu consigo ver olhando ele jogar é que ele tem todas as qualidades dos antecessores dele. Ele tem a criatividade e a mecânica que o Mad Life usou pra chocar o mundo pela primeira vez lá em 2013. Ele tem a visão de jogo e brilhantismo que o mapa mostrou na Samsung White. E assim como o Wolf e o Core JJ, ele já mostrou que tem a capacidade de organizar o time e tomar decisões que quase sempre são boas pro time dele. Pô, isso aí é loucura, pelo amor de Deus. Tudo começou quando o Keria fez 4 anos e teve seu primeiro contato com jogos de computador. No que começo, isso? Ele não entendia muito o que estava acontecendo na tela, mas mesmo assim ele sempre acompanhava o irmão nas lan houses enquanto aprendia a jogar StarCraft. Alguns anos depois, o LoL explodiu na Coreia e os dois já estavam juntos no Diamante quando a SKT ganhou seu segundo título mundial em 2015. Entre 2016 e 2017, o Keria finalmente chegou no Challenger do servidor coreano e conseguiu entrar num time amador que se classificou para jogar a Caspa Cup em 2017. A CASP é um campeonato bem legal por ter essa proposta de ser uma chance para os times amadores sentirem o nível da LCK. E acaba sendo uma grande porta de entrada para todos os jogadores que som aqui na jogada não, né? Coreia. Em 2017, o Keria ainda não era o monstro que a gente conhece hoje. Mas a Dragon X, na época, viu um grande potencial nele e não perdeu a chance de trazer ele para o seu time de trainees, onde ele podia aprender a jogar de verdade. Essa foi uma época estranha para Kingzone, que viria a ser a DRX depois. Eles montaram um time de estrelas em 2018 com Khan, e Gorilla. Conseguiram ser o primeiro time coreano diferente da SKT a disputar um MSI, mas acabaram perdendo a final para RNG e nem conseguiram se classificar no Worlds daquele ano. Então dá pra dizer que foi um ano de altos e baixos da organização. Vamos ver o próximo que vai vir pro Brasil. Olha lá, Linderwang e Sanguinho. Que a gente conhece hoje. Mas a Dragon X, na época, pintar no Brasil, aí vocês já sabem, velho. Foi uma época a disputar Worlds daquele ano. Então dá pra dizer que foi um ano de altos e baixos da organização. Já em 2019, a situação deles ficou um pouco mais complicada. O time passou por uma reformulação onde perderam praticamente todos os jogadores e apostaram nos carries Deft e Pawn para serem a referência do time nesse novo ano. O resultado acabou sendo muito ruim e depois de terminar o segundo split em 7º lugar, o time teve que recomeçar tudo mais uma vez.
Dos 5 jogadores que eles tinham em 2019, o único que ficou no time foi o Deft, e com a condição de que o suporte trainee fosse a dupla dele na bot lane. Assim, a DRX promoveu tanto o Keria quanto o Pyosik pro time principal deles na LCK. Esse novo time da DRX era bem melhor que o anterior. Eles não só tinham o Chove na mid lane, como tiveram a grata surpresa do Keria superar as expectativas que não eram baixas sobre ele. Não demorou pra começarem as conversas sobre ele ser o melhor suporte da Coreia, e a DRX ser o melhor novo time da LCK. Isso podia até ser verdade, se não fosse pelo time que atropelou todo mundo em 2020. A Dawn venceu de maneira super dominante a DRX na final do segundo split da LCK, como também evitou a DRX de ter uma campanha mais longa no Worlds, já que eles acabaram se enfrentando novamente nas quartas de final do torneio, e o resultado foi novamente um sonoro 3-0. O ano acabou pra eles, e o primeiro grande movimento da janela de 2021 foi a contratação do Keria pelo time mais tradicional do cenário coreano. 2021 foi a confirmação de que todo mundo começou a ver em 2020. O Deft, antes mesmo da estreia do Keria como profissional, já havia dito que achava o suporte novato um dos melhores do mundo. E com a chegada do jogador na T1, isso acabou se concretizando ainda mais. Esse foi aquele ano onde a T1 tinha uma line com vários jogadores revezando, e só decidiram o time que queriam de verdade depois de muita experimentação. Mas claro que Keria foi um dos únicos jogadores da lineup que acabou sendo titular absoluto durante todo o ano. Para 2022 eles mantiveram o roster que jogou o Mundial, a única mudança sendo o Zeus eles foram para final pra top lane. Dessa 2022, vez o resultado foi imediato, e 21 e isso também, aqui não? aconteceu. É a terceira final seguida desse ano deles, não? Caralho, 10-0? Não lembra a Super Cake do Coutinho não, tá? Relaxa. Lembra não. Lembra não, tá? Beleza, tá bom. O novo time da T1 quebrou o recorde da própria SKT e fez a primeira campanha perfeita na história da LCK. Durante o split, ele foi recebendo cada vez mais hype e começou a trazer uma pool de campeões que deixava os times cada vez mais confusos sobre o que esperar dessa bot lane. Além dos suportes tradicionais, Keria trouxe Zek, Gragas, o Kong e até um Lee como suporte. Mas se você acha que ele parou por aí, vou ter que te avisar de que o buraco é bem mais embaixo. Keria de Aço é simplesmente o jogo mais maluco da história E a Super? da LCK. Esse vídeo é do Mais Esportes, cara. Em 2022 foi um ano muito bom, não só do Keria, como da T1 como time. Apesar de perderem a final do MSI para a RNG e do segundo split da LCK para a GNG, eles chegaram como um dos grandes favoritos para ganhar o Mundial daquele ano. Eles não tiveram dificuldades no grupo e atropelaram tanto a RNG quanto a JDG para chegar na grande final do Mundial. É até difícil falar sobre essa série por todo o peso narrativo que ela carregava para cada um dos dois times. De um lado, você tinha um CD4 coreano que chegou completamente desacreditado e veio uma sequência de milagres para chegar naquela final. Do outro, você tinha o time completamente imbatível da T1. Invictus por metade do ano, vice-campeão do MSI, e não tinham perdido uma única partida para DRX durante todo o ano. Nas 4 vezes que esses dois times se enfrentaram na LCK, a T1 acumulou 8 vitórias a 0 contra o time do Deft. Só que no fim... Vou comprar isso hoje, será? Foi nada, olha os caras tremendo de chorar, pô. Essa final de 2022 foi uma das maiores zebras que a gente já teve no Mundial, e o Keria ficou muito abatido depois da derrota. Acabou emocionando todo mundo que estava assistindo, ainda mais sabendo da promessa entre o jogador e o Deft ainda na época de DRX. Ele tinha acabado de perder o Mundial que ele prometeu. Ai, cadê o Zeca, velho? Cadê o Zeca e o Kingen? Os caras ganharam o Mundial, chocaram o mundo.
Os dois carregaram a DRX. E cadê os caras agora, irmão? Para o próprio Assumiram do mundo, velho. velho. Conseguiu manter todo o seu time para 2023. E parece que esse conforto de estar na mesma equipe era tudo que o Keria precisava para deixar irmão? de ser só o melhor suporte do mundo e se tornar de vez o melhor. Tá na HLA e aí? E aí, cadê no Worlds? Os caras jogaram bem e sumiram do mundo. Durante esses últimos 2 anos, a Botlane conseguiu se provar como uma das melhores do mundo desde que eles estivessem com uma dupla capaz de ganhar a rota. Eles já vinham fazendo isso com campeões tradicionais desde sempre, e não dá pra saber até que ponto eles foram afetados pelos piques estranhos do Beryl na final daquele mundial. Mas o fato é que eles começaram a brincar com as possibilidades, e isso trouxe toda uma nova onda de campeões que nunca tinham sido imaginados como suportes. Essa loucura foi de Ashe suporte a campeões como Jhin, Caitlyn e até Kalista nessa mesma função. E sabe o pior? Ele continuava ganhando com esses campeões estranhos. Nesse ano de 2023, ele finalmente se tornou um campeão mundial e conseguiu garantir que ele nunca será esquecido como jogador. Só que mais importante que isso é a gente olhar o impacto que um único player teve no meta do jogo como um todo. Ao longo dessa carreira tão recente, ele tem mostrado cada vez mais que o suporte não é aquele cara mais fraco do time, ou que a função dessa role é simplesmente se sacrificar pelos carries. Ele fez jogadores conhecidos por campeões passivos tentarem a sorte com picks mais agressivos, e isso é algo que vai do nível profissional até o nível amador e até na sua solo queue. As pessoas veem o que ele faz e correm pra tentar fazer igual. Esse tipo de impacto é algo que foi visto pouquíssimas vezes na história, e os jogadores que fizeram isso são considerados lendas mesmo 10 anos depois do feito. Keria hoje está no caminho de se tornar o melhor suporte da história. Ainda falta mais títulos e tempo. Os caras no Brasil não conseguem dar um combo de Alistar. Os caras não conseguem dar um hook de Naut, aí do nada todo mundo de Ashe, Kalista, mas eu tenho certeza de que daqui a uns anos aí, ele será um nome incontestado. E seu impacto... Nem os ADC brasileiros sabem jogar com isso, mano. Quem dirá o será Super, ainda mais claro. É boa essa influência? Ele mas é renovou perigosa. E toda a equipe que venceu finalmente o Mundial em 2023 vai continuar pro ano que vem. E nossa expectativa pro Keria é que ele continue sendo esse jogador mecanicamente insano, que é muito criativo e muda como todo mundo vê a role de suporte. A gente não tem como ter certeza do que vai acontecer no futuro, mas essa lineup da T1 continua muito forte e quem sabe se não a criação de um novo império, né? O Faker conseguiu vencer seu 4º título e ele não parece querer parar. Então eu quero que vocês comentem aí, vocês concordam comigo? Vocês acham que o Keria é o melhor jogador do mundo? E você acha que ele tem potencial de ser o melhor suporte da história? Eu acho que é questão de tempo, mas é isso, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu agradeço muito quem vem acompanhando os conteúdos do Mais Esporte aqui durante o Worlds e o pós-World, durante todo o ano, na verdade. Deixem seu like. O nariz? Cara, pior que o nariz aí jogou bem no finalzinho do Worlds ali, mano. O bichinho cresceu, mano. Cadê o Voodoo Lucid?